No vídeo anterior, Eun-ho acabou ferido em meio à sua investigação sobre Hyun-soo, e quem encontrou seu corpo foi Ji-wook, que logo entrou em desespero. O advogado acompanhou o seu colega até o hospital, onde Eun-ho passou por uma cirurgia que demorou bastante. Enquanto esperava, Ji-wook passou algumas informações para a promotora Yo-jung investigar e ver se encontra alguma forma de pôr Hyun-soo na cadeia. Depois de um tempo, o grupo do escritório recebe a notícia do cirurgião que Eun-ho já passou pelo pior e agora é esperar ele acordar para saberem se vai ter alguma sequela. Na próxima cena, vemos Hyun-soo e dessa vez o homem foi mais precavido. Ele marcou seu álibi, contratando uma pessoa para ficar andando na moto dele e fazendo as entregas sem tirar o capacete. Assim seria difícil conseguirem ligar ele como suspeito, pois já não há nenhuma prova que possam usar contra o homem. De qualquer maneira, a promotora Yo-jung convocou Hyun-soo para o seu escritório. Ela quer ver se o homem realmente vai aparecer e o que ele vai dizer. Hyun-soo aparece no local e cita o álibi que ele já tinha planejado, o que deixa mais difícil ainda para Yo-jung, que precisa achar uma forma de o ligar aos crimes, só não conseguiu descobrir ainda. O homem recebe uma ligação de Ji-wook depois de ter ido ao escritório da promotora, pedindo para eles se encontrarem. E Hyun-soo decide ir até o quarto de Eun-ho para isso, mas o advogado pede para eles irem para o lado de fora. Hyun-soo acaba confessando os crimes em cima de um viaduto com vários carros buzinando e pensando em tirar vantagem da situação, Ji-wook começa uma briga corporal com o homem, onde os dois acabam presos no fim. Dessa maneira, Eun-hyuk pode entrar em ação junto com Bong-hee. Eles pegaram a chave da casa de Hyun-soo e como não acharam nada, o advogado decidiu pegar uma faca para que possam guardá-la e de repente incriminar Hyun-soo no futuro, forjando uma prova. No dia seguinte, depois que Ji-wook já está em casa, Eun-hyuk diz para ele que não deveriam seguir com o plano de forjar uma arma para incriminar Hyun-soo, pois isso poderia fazer com que o homem perdesse o seu direito de advogar. Sendo assim, Eun-hyuk se oferece para fazer no lugar dele. E como a protagonista acabou chegando sem fazer barulho, ela escutou e se ofereceu no lugar dos dois. Mais tarde, depois de ter pensado bastante sobre o assunto, Ji-wook decide que não irão mais usar o objeto, pois, por mais que tivessem certeza sobre quem é o culpado, fazer dessa forma seria como se igualar a ele e a maneira que o homem faz justiça. Então o advogado guarda a faca na gaveta que fica em sua mesa. Agora eles se empenham em encontrar alguma coisa que ligue Hyun-soo aos casos. Eun-hyuk decide entrevistar as pessoas que tiveram contato com algum dos 3 homens daquela foto, ou o chefe de cozinha ou Hyun-soo. Em sua pesquisa, um homem lhe chamou a atenção, pois ele ficou preocupado perguntando o que estava acontecendo, já que Eun-hyuk não foi o primeiro que entrou em contato com ele. Eun-ho já havia feito isso. E depois, quando está indo embora, este homem até pensa na possibilidade de alguém estar fazendo um caso de vingança por algo que eles tinham feito no passado, mas acha que deve ser uma ideia absurda. No entanto, ele nem percebe que Hyun-soo está o perseguindo. Na próxima cena, a promotora Yo-jung recebeu uma denúncia avisando de que seria achado na casa de Hyun-soo a arma de um dos crimes. E apesar de ser algo muito vago para ela conseguir o mandado de busca, a mulher consegue emitir o mesmo assim, e quando acha o objeto, o homem sobe em sua moto e foge. Enquanto isso, Ji-wook ficou sabendo antes da promotora ir no local sobre a denúncia, e quando vai em sua mesa procurar pela arma que eles tinham forjado, não a encontra. Então dirige até o local e se depara com a fuga de Hyun-soo. Hyun-soo não estava sendo cuidado apenas pela promotora e os advogados. Aquele homem que Eun-hyuk havia conversado mais cedo também estava escondido dentro de seu carro observando os movimentos do homem e decide participar da perseguição. No fim, ele acaba atropelando Hyun-soo em sua moto e foge. Sendo assim, o homem acaba precisando de socorro e por causa disso não será preso para um julgamento, já que no hospital ele entra em coma. E Eun-ho acabou acordando logo depois, o que deixa todos os seus colegas muito felizes, ainda mais pelo homem não estar apresentando nenhuma sequela. Mas agora, as coisas começam a ficar difíceis para Yo-jung, pois a imprensa está acusando a promotoria de ter feito uma perseguição indevida ao Hyun-soo, que acabou em tragédia. Sendo assim, a mulher recebeu uma bronca de seus superiores. Mais tarde, a promotora conta para Ji-wook e o restante que o motorista que atropelou Hyun-soo desapareceu e estão tentando o localizar, mas será difícil já que o veículo foi alugado com uma identidade falsa. Como Eun-hyuk investigou aqueles que poderiam ser possíveis alvos de Hyun-soo, ele entrega para Yo-jung uma lista de pessoas que podem ser o motorista. O advogado acredita que ele deve ter feito isso por saber que seria
seria a próxima vítima e achou um meio de parar Hyun-soo. Nos próximos dias, Eun-ho recebe alta do hospital e Yo-jung é chamada até a sala do promotor-chefe que lhe dá um sermão, dizendo que ela envergonhou a promotoria e não deveria fazer nada assim daqui em diante. Mu-young acaba até dando um tapa no rosto do homem que estava ao seu lado para demonstrar para o promotor o quanto ele está descontente, e sabemos que até ela poderia ter recebido a agressão, pois o senhor já foi violento antes com a protagonista. E à noite, o nosso novo casal acaba bebendo algumas cervejas antes de dormirem, o que resulta em eles de conchinha mais tarde. No dia seguinte, Ji-wook começa a suspeitar de que Young-hee possa ter plantado a faca, ou os outros dois que já sabiam sobre ela. Mas, de qualquer forma, nós telespectadores descobrimos que realmente foi o senhor. Ele resolveu agir após ouvir Ji-wook falando sobre para Eun-ho enquanto ele estava em coma. E Yo-jung pega o caso de um homem que confessa ter começado um incêndio, onde outro homem foi dado como culpado. Ele passou todos esses anos se culpando e decidiu confessar o crime, mas as autoridades o ignoraram. Agora este homem causou outro incêndio e a promotora acabou descobrindo sobre esse outro ocorrido, enquanto investigava o novo. O promotor-chefe fica sabendo sobre a confissão deste homem e pede para que Yo-jung abafe o caso, senão as coisas vão piorar para ela. E Eun-hyuk vai defender o homem que foi acusado injustamente no julgamento dele de apelação sobre a pena. O advogado apresenta o caso para os seus colegas, pois como perdeu na primeira vez, não se sente confiante para ir ao tribunal novamente com esse cliente. Mas dessa vez, Eun-hyuk não recebe a ajuda de Ji-wook, que é a protagonista, pois os dois perderam familiares em incêndio e é um assunto delicado para eles. Agora, falando sobre isso, na série mostra que aparentemente o pai de Bong-hee realmente foi acusado como a pessoa que ocasionou o incêndio na casa da família de Ji-wook. Mas não sabemos se ele realmente é o verdadeiro culpado, pois Mo-young que instruiu Ji-wook na época a culpar o homem, e como era apenas uma criança, ele obedeceu. Na próxima cena, o novo casal resolveu ir ao encontro deles, e quando a protagonista saiu por um momento do lado de seu amado, ele acabou encontrando a mãe dele ao acaso, então Ji-wook decide buscar Bong-hee para apresentar para ela. Mas quando vai buscar a mulher, ela sai correndo, pois nesse momento a protagonista descobriu quem era a mãe dele e não tem coragem de ir a cumprimentar, depois das vezes que provocou a mulher para defender a sua própria mãe. Bong-hee percebe que está oficialmente com problemas, tendo nem seu sogro e sogra gostando dela. No entanto, as surpresas do dia não param por aí, pois quando chega em casa, a sua mãe está no local e a de Ji-wook também. Sendo assim, eles oficializam um namoro para todos. E Bok-ja não apoia esse relacionamento. À noite, o casal vai juntos até uma lavanderia para que a protagonista possa lavar as suas roupas, e o homem entrega um lindo colar para ela de presente. Depois, quando chegam em casa, eles começam a se beijar e acabam fazendo aquilo. Por terem dormido no quarto de Bong-hee, no dia seguinte, Ji-wook descobre através do porta-retrato ao lado da cama dela que o pai de sua amada é quem foi acusado como culpado pelo incêndio em sua casa, e isso abala o homem. Tanto que ele passa os próximos dias pensando muito sobre isso e tenta separar a sua relação com Bong-hee da situação, falando para si mesmo que ela é diferente do pai dela. Como Ji-wook precisa ocupar a cabeça, ele diz para Eun-hyuk que vai participar do caso do homem que foi acusado injustamente pelo incêndio, e a protagonista decide fazer o mesmo. Enquanto isso, a promotora Yo-jung decidiu ir contra as ordens de seu chefe e investigar a confissão do homem. Ela juntou provas suficientes que o colocasse como um possível culpado e entregou para Eun-hyuk usar na defesa, mesmo sabendo dos riscos de perder o seu emprego, já que isso irá fazer com que a imprensa caia novamente em cima da promotoria, falando como o julgamento deles é falho. E descobrimos quando os dois estão juntos que na noite em que Ji-wook pegou eles juntos no quarto de Yo-jung, eles não tinham feito nada como o homem pensou, mas a mulher decidiu não contar a verdade, pois como disse para Eun-hyuk, poderia ter acontecido. Voltando ao nosso casal, à noite eles têm uma conversa antes de dormir, onde a protagonista diz que virou advogada com o intuito de proteger as pessoas que foram acusadas injustamente como seu pai e ela. Nesse momento ela começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo com Ji-wook, pois ele está agindo de forma estranha com Bong-hee. Então a protagonista pergunta se tem alguma coisa que ele está escondendo dela, mas o homem nega. E a única coisa que Bong-hee pode fazer é confiar nele. Contudo, no dia seguinte, a protagonista acaba falando sobre com Eun-hyuk, que diz que ele deve estar assim por causa do caso do incendiário que eles estão trabalhando. Isso deve mexer nos sentimentos do homem por ele ter testemunhado o acidente, diferente da mulher que apenas perdeu
perdeu alguém por algo assim. Ji-wook estava na casa quando aconteceu e além disso era apenas uma criança. Então Bong Gi-hee compreende e tenta entender o lado de seu amado. Mais tarde naquele dia há o julgamento do incendiário, onde Eun-hyuk manda muito bem, usando as provas que ele recebeu de Yo-jung. E Bong Gi-hee se dá conta do que está realmente acontecendo com Ji-wook. Ela sabe de cor a história do que aconteceu no incêndio em que seu pai participou e foi apenas nesse momento que percebeu que o homem pode ter descoberto quem era seu pai, sendo esse o motivo de sua frieza. Então ela o convida para terem uma ótima tarde juntos e no fim do passeio decide terminar o relacionamento deles. Pois a mulher sabe que para Ji-wook o pai dela sempre será o culpado, por mais que a sua amada acredite que ele tenha sido acusado injustamente. E Bong Gi-hee manteve a sua decisão, mesmo depois do homem dizer que eles podem superar tudo isso. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!